Bom, vamos direto ao ponto. O que acontece quando uma decisão tomada no mais absoluto desespero cresce a ponto de moldar a história da humanidade? Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai explorar a fundo uma das narrativas históricas mais fascinantes que existem, a história de Ruth. E olha, o objetivo aqui não é só repassar o básico, que a maioria já conhece, não. A ideia é desconstruir as engrenagens legais da época, o peso da lealdade e o impacto histórico gigantesco dessa história. É literalmente uma jornada que começa no pó, no luto e termina na fundação de um império. Então vamos lá. Mas para entender toda essa trajetória, a gente precisa começar pelo fundo do poço. Grande amargura me deu Todo-Poderoso. Esse é o lamento da Noemi. É devastador, né? A gente tem a mania de pular logo para o final feliz e acaba esquecendo o peso emocional gigantesco de perder tudo. A Noemi perdeu a pátria, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Ela está numa terra estranha, sem nenhuma esperança. E é exatamente desse vazio absoluto que a história ganha força. E o que ilustra perfeitamente essa tragédia inicial é um contraste muito irônico. De um lado, a gente tem a cidade de Belém, que, olha só, significa literalmente a casa do pão. Do outro lado, o motivo da fuga da família, a fome. Dá para imaginar uma fome tão brutal que a casa do pão fica sem trigo nenhum? Isso acabou empurrando a família de Elimeleque, o marido da Noemi, a buscar qualquer chance de sobrevivência nas terras vizinhas de Moabe. E isso nos traz a primeira parte da nossa análise, a fome e a perda, a fuga para Moabe. Só que deixar a terra natal custou muito caro. Esse número conta praticamente toda a história dessa primeira fase, 10. Foram mais ou menos 10 anos vivendo em Moabe. O que era para ser só um refúgio temporário virou uma década inteira de tragédias. O Elimeleque morre. Os filhos que tinham casado com mulheres de lá, a Orfa e a Ruth, também morrem. Ou seja, depois de 10 anos, a Noemi fica completamente vazia. Sem o marido, sem os filhos, sem herança nenhuma e totalmente desprotegida. E aí a gente chega no ponto de virada da narrativa. É a escolha de Ruth. Lealdade absoluta. Quando a Noemi tenta de todo jeito mandar as noras de volta para casa, a Ruth solta essa declaração aqui que é monumental. Onde quer que fores, irei eu, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Gente, isso não é só uma nora ajudando a sogra idosa. Para a época, isso era quase um suicídio social. É uma entrega total. A Ruth está abrindo mão da própria cultura, dos deuses dela e de qualquer chance real de casar de novo lá na terra dela. Ela assume uma identidade nova num lugar onde é ser vista só como uma estrangeira marginalizada. Quando elas finalmente chegam em Belém, a cidade inteira fica espantada. Mas a resposta da Noemi é bem dura. Ela pede para ser chamada de Mara, que significa amargura. O ponto central aqui é o contraste que ela mesma faz, dizendo, saí cheia, porém o Senhor me fez voltar vazia. O mais irônico de tudo, ela não percebe que caminhando ali, caladinha do lado dela, está a própria resposta divina para esse vazio todo. O que nos leva à nossa próxima etapa, a colheita, sobrevivência. Toda essa emoção é bonita, claro, mas a fome é bem real e física. E a chance de sobrevivência delas está escondida numa lei antiga muito fascinante de Israel, a lei da rebusca. Basicamente, os fazendeiros não podiam colher até as bordas dos campos e nem podiam recolher as espigas que caíam no chão. Era um sistema de bem-estar social muito antigo e genial para ajudar os pobres, as viúvas e os órfãos. E foi essa frestinha de misericórdia legal que deu uma chance para Ruth. Ela foi para lá trabalhar pesado, catando o que sobrava, e olha só que obra do destino, acabou indo parar justo no campo de um homem chamado Boaz. E para entender o impacto desse encontro, a gente precisa olhar para o imenso abismo social que existia entre os dois. A Ruth é a estrangeira, viúva, pobríssima, catando o resto de comida para não morrer de fome. O Boaz é o aristocrata, um dono de terras rico, influente e, acima de tudo, um homem de muita fé. Então, quando Boaz decide proteger a Ruth e ainda elogia o caráter dela por ter deixado tudo para trás por causa da Noemi, ele simplesmente destrói os muros do preconceito daquela época. E o resultado prático disso? Dá uma olhada. 20 quilos de cevada. É com isso que a Ruth volta para casa no primeiríssimo dia de trabalho. Para o contexto daquela época, isso era uma quantidade absurdamente alta para uma mulher sozinha colhendo apenas as sobras do campo. É a prova definitiva de que o favor do Boaz foi muito além de uma simples caridade, foi uma providência extraordinária. E quando a Noemi vê esse monte de comida, a gente entra na parte mais complexa e interessante da nossa análise: a lei do resgatador, direitos e restauração. Vamos decodificar o que isso significa na prática.
O resgatador, ou Goel, era uma figura prevista lá na lei de Moisés. A regra era a seguinte: se um homem morresse e não deixasse herdeiros, um parente próximo podia comprar as terras de volta e casar com a viúva. O primeiro filho deles herdaria o nome e as propriedades de quem morreu. Ou seja, não era uma questão de romance, era uma questão puramente de preservar a linhagem e a dignidade de uma família. E adivinha, o Boaz era um desses potenciais resgatadores. Então, a Noemi bola um plano incrivelmente audacioso. Ela dá instruções super específicas para Ruth: tomar banho, se perfumar, ir escondida até a era onde eles batiam os grãos, e quando Boaz dormisse, descobrir os pais dele e deitar ali. Parece um tanto estranho hoje, mas à noite, quando Boaz acorda no susto, a Ruth não pede só por comida. Ela diz: estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Na linguagem cultural da época, isso é um pedido formal de aliança e casamento, exigindo que ele cumprisse a lei de proteção. O Boaz aceita, mas tinha um pequeno grande detalhe. Existia um parente ainda mais próximo do que ele. Isso nos leva à próxima etapa, o acordo nas portas, justiça e redenção. É fascinante ver como todo esse processo era metodicamente conduzido. Primeiro, o boy senta na porta da cidade com 10 anciãos para servirem de testemunhas. Depois, ele oferece o direito de compra das terras para o tal parente mais próximo. O homem logo de cara aceita, mas aí, no passo 3, o Boaz solta a cláusula escondida. Junto com a terra, vem a Ruth, a moabita, e ele precisaria casar com ela para manter a herança no nome do falecido. Na mesma hora, o homem recusa, com medo de prejudicar a própria herança financeira. E para fechar o negócio, seguindo um gesto antigo de renúncia, ele tira a própria sandália e entrega para o Boaz. O negócio está sacramentado. O Boaz garante legalmente o futuro da Ruth e da Noemi. Mas o impacto dessa transação vai rasgar os séculos. Vamos para a nossa última parte, um legado eterno. Impacto na história. Primeiro, a gente precisa fechar o arco da Noemi. Lembram daquele lamento de amargura lá do começo? O contraste agora é absoluto. Ela, que reclamou ter voltado vazia, termina a história completamente cheia. As mulheres da cidade celebram, dizendo que Deus deu a ela um resgatador. A Noemi agora está ali, segurando o netinho no colo. O nome dele é Obed. A esterilidade e o luto deram lugar à vida. E aqui está o verdadeiro escopo de tudo isso. O pequeno Obed não foi só a alegria da velhice da Noemi. O Obed foi o pai de Jessé. E o Jessé foi o pai de Davi, simplesmente o maior rei de toda a história de Israel. E dessa mesma linhagem do rei Davi, séculos depois, veio o Messias. Dá para imaginar o tamanho disso? Uma viúva estrangeira que catava sobras de colheita para sobreviver foi inserida na linhagem real que trouxe a esperança eterna para todas as nações. Fica bem claro que nenhuma lágrima foi desperdiçada e nenhum passo foi em vão. O que nos deixa com essa provocação final. Como é que um ato super humilde, uma lealdade ali no dia a dia, pode alterar o curso da história de um jeito tão fundamental? Enquanto a gente está enxergando só o comum, o trivial, algo gigantesco pode estar sendo construído nos bastidores. Uma decisão tomada com integridade e lealdade é o suficiente para o extraordinário florescer e ecoar por milênios. Fica essa reflexão sobre o impacto gigantesco e muitas vezes oculto dos nossos pequenos passos. Um grande abraço a todos por acompanharem essa desconstrução com a gente e até a próxima! Bom, vamos direto ao ponto. O que acontece quando uma decisão tomada no mais absoluto desespero cresce a ponto de moldar a história da humanidade? Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai explorar a fundo uma das narrativas históricas mais fascinantes que existem, a história de Ruth. E olha, o objetivo aqui não é só repassar o básico, que a maioria já conhece, não. A ideia é desconstruir as engrenagens legais da época, o peso da lealdade e o impacto histórico gigantesco dessa história. É literalmente uma jornada que começa no pó, no luto e termina na fundação de um império. Então vamos lá. Mas para entender toda essa trajetória, a gente precisa começar pelo fundo do poço. Grande amargura me deu Todo-Poderoso. Esse é o lamento da Noemi. É devastador, né? A gente tem a mania de pular logo para o final feliz e acaba esquecendo o peso emocional gigantesco de perder tudo. A Noemi perdeu a pátria, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Ela está numa terra estranha, sem nenhuma esperança. E é exatamente desse vazio absoluto que a história ganha força. E o que ilustra perfeitamente essa tragédia inicial é um contraste muito irônico. De um lado, a gente tem a cidade de Belém, que, olha só, significa literalmente a casa do pão. Do outro lado, o motivo da fuga da família, a fome. Dá para imaginar uma fome tão brutal que a casa do pão fica sem trigo nenhum?
Isso acabou empurrando a família de Elimeleque, o marido da Noemi, a buscar qualquer chance de sobrevivência nas terras vizinhas de Moabe. E isso nos traz a primeira parte da nossa análise: a fome e a perda, a fuga para Moabe. Só que deixar a terra natal custou muito caro. Esse número conta praticamente toda a história dessa primeira fase, 10. Foram mais ou menos 10 anos vivendo em Moabe. O que era para ser só um refúgio temporário virou uma década inteira de tragédias. O Elimeleque morre. Os filhos que tinham casado com mulheres de lá, a Orfa e a Ruth, também morrem. Ou seja, depois de 10 anos, a Noemi fica completamente vazia. Sem o marido, sem os filhos, sem herança nenhuma e totalmente desprotegida. E aí a gente chega no ponto de virada da narrativa. É a escolha de Ruth. Lealdade absoluta. Quando a Noemi tenta de todo jeito mandar as noras de volta para casa, a Ruth solta essa declaração aqui que é monumental. Onde quer que fores, irei eu, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Gente, isso não é só uma nora ajudando a sogra idosa. Para a época, isso era quase um suicídio social. É uma entrega total. A Ruth está abrindo mão da própria cultura, dos deuses dela e de qualquer chance real de casar de novo lá na terra dela. Ela assume uma identidade nova num lugar onde é ser vista só como uma estrangeira marginalizada. Quando elas finalmente chegam em Belém, a cidade inteira fica espantada. Mas a resposta da Noemi é bem dura. Ela pede para ser chamada de Mara, que significa amargura. O ponto central aqui é o contraste que ela mesma faz, dizendo: saí cheia, porém o Senhor me fez voltar vazia. O mais irônico de tudo, ela não percebe que caminhando ali, caladinha do lado dela, está a própria resposta divina para esse vazio todo. O que nos leva à nossa próxima etapa, a colheita, sobrevivência. Toda essa emoção é bonita, claro, mas a fome é bem real e física. E a chance de sobrevivência delas está escondida numa lei antiga muito fascinante de Israel, a lei da rebusca. Basicamente, os fazendeiros não podiam colher até as bordas dos campos e nem podiam recolher as espigas que caíam no chão. Era um sistema de bem-estar social muito antigo e genial para ajudar os pobres, as viúvas e os órfãos. E foi essa frestinha de misericórdia legal que deu uma chance para Ruth. Ela foi para lá trabalhar pesado, catando o que sobrava, e olha só que obra do destino, acabou indo parar justo no campo de um homem chamado Boaz. E para entender o impacto desse encontro, a gente precisa olhar para o imenso abismo social que existia entre os dois. A Ruth é a estrangeira, viúva, pobríssima, catando o resto de comida para não morrer de fome. O Boaz é o aristocrata, um dono de terras rico, influente e, acima de tudo, um homem de muita fé. Então, quando Boaz decide proteger a Ruth e ainda elogia o caráter dela por ter deixado tudo para trás por causa da Noemi, ele simplesmente destrói os muros do preconceito daquela época. E o resultado prático disso? Dá uma olhada. 20 quilos de cevada. É com isso que a Ruth volta para casa no primeiríssimo dia de trabalho. Para o contexto daquela época, isso era uma quantidade absurdamente alta para uma mulher sozinha colhendo apenas as sobras do campo. É a prova definitiva de que o favor do Boaz foi muito além de uma simples caridade, foi uma providência extraordinária. E quando a Noemi vê esse monte de comida, a gente entra na parte mais complexa e interessante da nossa análise: a lei do resgatador, direitos e restauração. Vamos decodificar o que isso significa na prática. O resgatador, ou Goel, era uma figura prevista lá na lei de Moisés. A regra era a seguinte: se um homem morresse e não deixasse herdeiros, um parente próximo podia comprar as terras de volta e casar com a viúva. O primeiro filho deles herdaria o nome e as propriedades de quem morreu. Ou seja, não era uma questão de romance, era uma questão puramente de preservar a linhagem e a dignidade de uma família. E adivinha, o Boaz era um desses potenciais resgatadores. Então, a Noemi bola um plano incrivelmente audacioso. Ela dá instruções super específicas para Ruth: tomar banho, se perfumar, ir escondida até a era onde eles batiam os grãos, e quando Boaz dormisse, descobrir os pais dele e deitar ali. Parece um tanto estranho hoje, mas à noite, quando Boaz acorda no susto, a Ruth não pede só por comida. Ela diz: estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Na linguagem cultural da época, isso é um pedido formal de aliança e casamento, exigindo que ele cumprisse a lei de proteção. O Boaz aceita, mas tinha um pequeno grande detalhe. Existia um parente ainda mais próximo do que ele. Isso nos leva à próxima etapa, o acordo nas portas, justiça e redenção. É fascinante ver como todo esse processo era metodicamente conduzido.
Primeiro, o boy senta na porta da cidade com 10 anciãos para servirem de testemunhas. Depois, ele oferece o direito de compra das terras para o tal parente mais próximo. O homem logo de cara aceita, mas aí, no passo 3, o Boaz solta a cláusula escondida. Junto com a terra, vem a Ruth, a moabita, e ele precisaria casar com ela para manter a herança no nome do falecido. Na mesma hora, o homem recusa, com medo de prejudicar a própria herança financeira. E para fechar o negócio, seguindo um gesto antigo de renúncia, ele tira a própria sandália e entrega para o Boaz. O negócio está sacramentado. O Boaz garante legalmente o futuro da Ruth e da Noemi. Mas o impacto dessa transação vai rasgar os séculos. Vamos para nossa última parte, um legado eterno. Impacto na história. Primeiro, a gente precisa fechar o arco da Noemi. Lembram daquele lamento de amargura lá do começo? O contraste agora é absoluto. Ela, que reclamou ter voltado vazia, termina a história completamente cheia. As mulheres da cidade celebram, dizendo que Deus deu a ela um resgatador. A Noemi agora está ali, segurando o netinho no colo. O nome dele é Obed. A esterilidade e o luto deram lugar à vida. E aqui está o verdadeiro escopo de tudo isso. O pequeno Obed não foi só a alegria da velhice da Noemi. O Obed foi o pai de Jessé. E o Jessé foi o pai de Davi, simplesmente o maior rei de toda a história de Israel. E dessa mesma linhagem do rei Davi, séculos depois, veio o Messias. Dá para imaginar o tamanho disso? Uma viúva estrangeira que catava sobras de colheita para sobreviver foi inserida na linhagem real que trouxe a esperança eterna para todas as nações. Fica bem claro que nenhuma lágrima foi desperdiçada e nenhum passo foi em vão. O que nos deixa com essa provocação final. Como é que um ato super humilde, uma lealdade ali no dia a dia, pode alterar o curso da história de um jeito tão fundamental? Enquanto a gente está enxergando só o comum, o trivial, algo gigantesco pode estar sendo construído nos bastidores. Uma decisão tomada com integridade e lealdade é o suficiente para o extraordinário florescer e ecoar por milênios. Fica essa reflexão sobre o impacto gigantesco e muitas vezes oculto dos nossos pequenos passos. Um grande abraço a todos por acompanharem essa desconstrução com a gente e até a próxima!